Então, essa é a nossa terceira aula, uma continuação sobre os campos de energia. Hoje a gente vai falar sobre os corpos sutis, que é um assunto também que é extremamente importante para a prática da apometria, porque quando a gente vai desdobrar, a gente, separar o agregado espiritual da pessoa, a gente vai fazer o quê? A gente vai não é necessariamente separar, mas a gente vai criar um certo, separação, vamos dizer assim, é como se fosse uma sanfona. A sanfona ela está fechada com todo aquele agregado espiritual ali no processo em que a gente faz o desdobramento, aquilo meio que se alonga, né? Então a gente tem a separação desse agregado e aí é onde que a gente vai entrar com um tratamento de apometria, que é captar as partes em desequilíbrio conectadas a esses corpos sutis. Por isso que é um trabalho energético espiritual. Então a gente não vai, lógico que com a incorporação, que é uma coisa que a gente não trabalha no consultório, a gente vai captar e incorporar essas partes em desequilíbrio. Mas como a gente não trabalha com incorporação, a gente faz tudo no processo de desdobramento. Então, como a gente está captando coisas que não são materiais, a gente pode trabalhar ela de uma forma não material, 100% não material, e que, de certa maneira, de algum modo, isso também vai reverberar no físico. Então, vamos lá. Sobre o que é a aura humana. Então, a aura humana, muitas pessoas já viram várias imagens, vários desenhos, ela é vista como se fosse um campo luminoso, né, onde que existe uma mescla de cores e de formas, às vezes, né, que é interessante também ver a questão das formas, que está em volta das pessoas, né, como se fosse uma emanação energética, como se fosse uma luz, né, que reflete, que ilumina em volta. O campo áurico ele é maleável, ele pode aumentar e diminuir de tamanho dependendo da situação que você está. Então, você está numa multidão. Na multidão tem muita gente, é muita coisa, é muita informação. A tendência da sua aura é retrair para te preservar. Quando você está, por exemplo, na natureza, onde que você consegue ter essa liberdade e está num ambiente de harmonia e equilíbrio, a sua aura tende a se expandir. Por isso que é legal sempre a gente ter esse contato com a natureza, porque isso ajuda a gente a ter o equilíbrio, a manter a nossa saúde energética, vamos dizer assim. Manter a nossa saúde energética, a gente também está mantendo a nossa saúde física. E esse campo luminoso, ele vai refletir a vibração e a frequência, que são as nossas emoções, nossos sentimentos e toda forma de energia. Então, às vezes, pode ter manchas na aura, pode ter buracos na aura, pode ter rachaduras, que são as partes que estão ali em desequilíbrio, desarmonia, que pode estar sinalizando, às vezes, doenças, algumas coisas assim. Então, a aura, e aí a aura ela pode se dividir em camadas quando a gente traz isso para a compreensão dos corpos sutis. Então, geralmente, a aura, quando a gente vê a aura colorida, a gente está vendo mais o espectro do corpo astral, que é o corpo emocional. Quando a gente fala de emoções, geralmente a gente associa as emoções com as cores. Se você pegar as cores e associá-las às emoções, então você vai ver que existe uma certa correlação. E quando a gente trabalha com a perspectiva do mental, aí a gente vai trabalhar com formas. Então, você às vezes pode ver, algumas pessoas falam de mandalas, de algumas coisas assim, ou de formas geométricas mesmo, ou formas deformadas, mas que são formas, já são os desenhos, já são algo mais específico e delimitado. Então, aí a gente já está falando do corpo mental. Mas geralmente, quando as pessoas veem a aura de outro, eles veem esse campo luminoso que é um reflexo do corpo astral, que é o emocional. E aí ele tem 7 camadas que, assim, são as básicas, né? Algumas pessoas dividem em outras, mas 7 camadas é o suficiente para a gente entender a dinâmica de funcionamento dessa fisiologia energética, dessa anatomia energética. E é por meio dessa aura, que também tem a ver com chakras,
porque os chakras, eles acabam, como eles são esse vórtice, tanto que ele suga e expulsa energia, faz esse movimento de respiração energética, eles também alimentam o campo energético. Então, se o chakra da pessoa está meio desalinhado e obstruído, acaba que a aura da pessoa também vai estar debilitada, né? Não vai estar com aquele fluxo energético é, harmônico e, vamos dizer assim, vigoroso, né? E aí, quanto mais você tem uma expansão de consciência, quanto mais você consegue transbordar amor e outros sentimentos elevados e manter a consciência elevada, maior é o seu campo energético, maior é a sua aura, né? Diz que a aura do Chico Xavier, o campo energético dele era tipo de 60 quilômetros, assim, então pegava o Beraba inteiro. E aí foi constatado que depois que ele morreu, o índice de suicídio aumentou muito, porque acaba que, como a aura dele era muito grande, aquilo equilibrava a cidade inteira, de certa maneira. E aí depois que ele morreu, parece que a taxa de suicídio aumentou muito, porque aí ele não tem mais essa sustentação energética. E é por meio dessa aura que a gente influencia o outro, né? Então, você senta perto de uma pessoa que só reclama, que tipo, só fala coisas negativas, nas coisas negativas, geralmente a aura dela é um pouco mais é, retraída, um pouco mais cheia de outras coisas que a gente vai entender lá na frente, que são muito importantes, tipo larva astral, essas coisas todas. E aí você fica perto da pessoa, você acaba absorvendo energia. Porque sempre é uma troca energética. As pessoas falam, mas como que eu posso me defender? Como que eu posso... Porque às vezes não tem como necessariamente se defender. Você tem que saber fazer a energia circular. Porque, assim, é um processo automático, osmótico. É lógico, se você tem uma grande energia, você chega em um lugar desequilibrado, porque você não vai querer entrar. Segundo, se você entrar, você, sua mente for muito pesado, aquilo é muito maior que você. Então, todo jeito você vai absorver. Só se você for muito, uma energia muito forte, aí, ao invés de você absorver, você vai doar e equilibrar aquele lugar. Mas isso é um pouco mais difícil acontecer. Então, acaba que a gente sempre absorve, né? Fala, a pessoa é uma esponja. Lógico que tem gente que tem mais facilidade nesse processo e tem gente que tem menos. É lógico que isso varia de outros processos, né? Quando você pega a coisa para si, quando você acaba julgando, quando você acaba intrometendo, tudo você está entrando no campo energético do outro. Mas só de estar perto, você acaba fazendo essa troca. Então, aquela coisa que você senta ao lado da pessoa, de repente, você começa a ficar mal e a pessoa começa a ficar bem. Não é uma coisa consciente, é uma coisa que acontece porque é um processo energético, porque é o funcionamento do chakra, ele está expulsando e absorvendo, expulsando e absorvendo. Só que aí, no caso, ele vai começar a absorver muita energia negativa e vai expulsar a energia positiva sua. E aí, o outro que está do seu lado, ele vai absorver a energia positiva e expulsar a negativa. Aí ele vai ficar bem e você vai ficar mal depois. Que é como se fosse uma troca energética, uma troca e é uma coisa automática, não é uma coisa assim, não vou deixar a energia dele me invadindo. É a mesma coisa que falar assim, não vou respirar. A gente está sempre trocando energia. Então não tem como, assim. É lógico que há a possibilidade de você, né, melhorar isso, blindar e tudo mais, mas não tem nada que seja 100% eficiente que eu não vou pegar energia negativa. Isso aí acho que é impossível. Então, quando a gente, por exemplo, a gente se alimenta bem, a gente está alimentando esse campo energético, essa aura, para ela ficar mais saudável, mais colorida. Quando a gente está bem com bons pensamentos, com boas leituras, com tudo isso, a gente está alimentando esse campo energético para ficar mais positivo. E aí também é essa aura, esse campo energético que vai atrair e repelir algumas coisas, né? Então, falar por que você atrai certas situações? É porque aquilo tem uma sintonia de informações, uma sintonia energética. Então, você atrai pessoas desse tipo que o seu campo energético precisa, que é a questão da vibração e da frequência.
E dentro dessas camadas, que são os corpos sutis, porque você fala assim, mas o espírito é uma coisa só, por que tem vários corpos? Porque são como se fossem espectros, né? Como se fossem facetas dessa unidade. Sempre é uma unidade, então o espírito é uma unidade, mas que tem essas várias camadas, e que essas camadas são necessárias para a gente existir. Então a gente precisa do corpo físico para estar encarnado, a gente precisa do corpo astral para navegar no astral, e assim por diante, até a gente chegar na mônada, que é a nossa essência. E a cada vez que a gente vai evoluindo, a gente vai não precisando mais dos corpos inferiores e vai se elevando, ficando cada vez só mais por energia rarefeita, né? Menos energia compactada. Então, o primeiro corpo mais visível, eminente possível é o corpo físico. Então, o corpo físico, acho que nem precisa falar muito que o corpo físico é essa coisa que a gente tem aqui, né? Que está ligado aos 5 sentidos, que é a manifestação de um modelo do corpo astral, do corpo mental. Então, o corpo mental ele faz esse processo organizador, e esse processo organizador ele se manifesta no corpo físico. Então, se fala aí aquela questão da matriz divina. Como é que as células se multiplicam e formam aquilo perfeitamente? Porque, na verdade, aquilo já existe anteriormente, né? Então, existe uma matriz anterior que está no corpo astral, que é a organização desse corpo que vai se manifestar. E esse corpo físico nada mais é do que essa energia densa, condensada, né, essas moléculas muito próximas e que formam essas formas que a gente tem aqui no mundo físico. E o que leva o nosso corpo físico, material, a adoecer? Ele, na verdade, é só, mais uma vez, uma manifestação daquilo que é energético. Então você fala assim, nossa, mas até a lombriga que você pega é uma manifestação de algo que já tem uma proeminência energética, assim, porque a energia atrai aquilo e o corpo manifesta. O corpo ele só demonstra o sintoma, por isso que a apometria ela é bastante eficiente nos desequilíbrios, porque ela vai atuar na causa, ela não vai tratar só o sintoma que já está manifesto no corpo físico. É lógico que tem coisas que são irreversíveis, mas tem coisas que tratando a raiz, os sintomas eles tendem a diminuir e desaparecer, e assim a pessoa ela para de ficar doente, né? Aquele desequilíbrio desaparece. Então, o corpo físico ele é só a manifestação do que já está no nível astral. E também, esse corpo físico é ele que vai trazer para manifestação também algumas coisas kármicas, por exemplo, doenças kármicas. A pessoa já nasce com aquela doença, ou aquela doença é crônica. Então, tudo isso é uma questão kármica, que aquilo ali, aquela informação já está ali, e o processo do karma é você carrega energia, ele sobe, você faz merda na vida passada, ou seja, no físico, aquela energia sobe para o astral, que você carregou, e o karma ela vai descarregar. O karma não é bom nem ruim, ele é um movimento automático, vamos dizer assim. Então, subiu essa energia, ela vai descarregar e vai descarregar, às vezes, através de uma doença, através de uma relação complicada, mas ela vai descarregar. E aí, quando você liquida o karma, eu falo isso, né? Como se fosse o karma fosse economia, né? Você deve, aí você liquida e tal, mas não é bem assim. Mas quando você termina de descarregar essa energia, aí você está livre. E isso varia de tempos, né? Pode demorar muito ou pode demorar pouco. Depende de como é que você vai encarar o karma. Seja ele uma doença, uma coisa que vai debilitar você fisicamente, ou alguma outra relação, alguma outra coisa. E às vezes uma coisa que acontece também é que a pessoa às vezes fica a vida inteira, por exemplo, fumando. Ela fuma a vida inteira e às vezes tira a chapa do pulmão dela, o pulmão dela tá limpo. O problema é que ela tá carregando isso
pro corpo astral dela. Ela tá carregando isso pro nível astral. E aí, isso vai descer na próxima encarnação, nas próximas. E aí, na próxima, às vezes a pessoa já vem com problema no pulmão, problema respiratório. Ou se não vem, é aquela pessoa assim, que de repente teve um efizema, pegou um câncer de pulmão só de estar perto de alguém que fuma. Essa pessoa nem fuma na próxima encarnação. Então, tudo isso são a manifestação dessas doenças, também é essa questão de que o corpo vai manifestar essa energia, vai descarregar essa energia através dessas doenças, que na verdade, do ponto de vista mais amplo, mais panorâmico, é apenas sintoma. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem interromper e fazer a pergunta, a gente vai conversando, tá bom? E a gente sabe também, né, isso já tem até algumas pesquisas em institutos já renomados, que consegue compreender que a maior parte das doenças, mais de 80% das doenças, são provocadas ou sustentadas por desequilíbrios emocionais. Então, acaba que aquela coisa contínua vira um câncer, aquele desequilíbrio emocional vai dar uma dor de cabeça. Então, tudo isso, tudo o que é emocional e mental, manifesta também no físico, que é o veículo de manifestação. Então, a maioria das doenças, elas são um reflexo desses desequilíbrios emocionais e mentais. E que às vezes não são percebidas assim, né? Tem um conjunto de livros muito interessante, que é a Metafísica da Saúde, são 5 volumes, que é onde vai fazer essa correlação entre as doenças e os desequilíbrios psicoemocionais. É muito interessante para perceber realmente como é que funciona isso, se vocês quiserem se aprofundar nisso. Chama Metafísica da Saúde. Vou até colocar aqui para vocês. E em seguida a gente tem o corpo duplo etérico. O duplo etérico, ele é um duplo do corpo físico. E ele morre também junto com o corpo físico. Ele é como se fosse ele não é tão sutil como o corpo astral, mas não é tão denso como o corpo físico. Ele é uma, uma substância etérica, vamos dizer assim, é um elan vital. E esse corpo etérico é ele que vai fazer o transporte entre o corpo físico e o corpo astral. Então, o desequilíbrio emocional vai provocar um desequilíbrio no duplo etérico, que o duplo etérico, como o duplo do físico, já é um desequilíbrio específico, é um desequilíbrio no fígado. A pessoa sente muita raiva, tem um desequilíbrio no fígado. E aí, depois vai manifestar no físico. E a mesma coisa, quando você faz atividade física, o corpo físico transmite para o duplo etérico, que o duplo etérico vai transmitir isso para o corpo astral. Então, ele é esse veículo com o corpo energético que está entre um e outro. Quando você sente um estado vibracional, esse estado vibracional, ele atua muito no duplo etérico. Aquelas terapias vibracionais, aquelas coisas todas, ela atua muito no duplo etérico, onde você O, vai du, sentir assim. Oi? o duplo etérico é o mesmo que o perispírito? Não. Na verdade, não assim, porque aqui a gente tem uma divisão de 7. No kardecista tem uma divisão de 3, né? Que é o físico, Uhum. o perispírito e o espírito. O espírito, ele estaria, se a gente fosse pegar com o corpo átmico, o búdico, e talvez o mental superior, que é a tríade superior. E o perispírito seria o mental inferior, o corpo astral e talvez o duplo etérico. É que o duplo etérico ele morre, né? Ah, tá. O perispírito é Ele eterno, né? sobrevive. E não é, né? Porque É, o perispírito, a função dele é também ser essa camada do espírito, né? do Que uma hora espírito. ou outra, quando evoluir muito, não precisa dela.
Mas aí no caso, o duplo etérico, ele não, acho que não entraria nessa questão do perispírito, porque ele não sobrevive depois da morte. Aí seria o corpo astral, o mental inferior e o mental superior. O duplo etérico é como se fosse a casquinha do corpo físico, bem mais próximo do corpo físico. Eu não sei se você já conseguiu perceber que às vezes, não sei, quando você tá assim meio de longe, tá com uma luz assim, e aí você consegue olhar a pessoa e parece que tem um duplo dela, assim, que só fica mais Aham. mesmo. É tipo aquilo, assim, o duplo etérico. O duplo etérico, ele não vai muito longe, né? Então a gente não consegue desdobrar ele e dobrar ele à distância, por exemplo, assim, né? Você tá aí, eu pego o seu corpo duplo etérico aqui, porque ele tá muito colado com o físico. Então ele vai no máximo 5 metros, assim, distante. Ah, Porque nem entendi. pode, né? Entendeu? Porque ele é um corpo da vitalidade, né? Se saísse, o corpo físico morre, Uhum. se fosse muito E aí, longe. isso é onde tem todos os órgãos. Então, às vezes, por exemplo, quando vai fazer uma cirurgia espiritual, geralmente faz é nele. Então, vou Ah, operar sim. aqui, né, seu intestino. Então, é o intestino que está ali. Que aí, inclusive, quando dá os pontos, e aí a pessoa depois, sei lá, toma um banho quente e vê o ponto está no duplo etérico, que manifesta no físico. Entendi, obrigada. Por nada. E aí alguns teóricos vão falar que os chakras estão no duplo etérico, outros vão falar que estão no corpo astral. Eu vejo que os chakras estão nos dois, assim. É uma ligação entre os dois. Porque a gente não vê muito falar de chakras quando há relatos de espíritos encarnados. Mas esses centros energéticos, eles continuam, porque os espíritos encarnados, que vão usar esse corpo astral e para cima, não, o mental inferior e superior, eles vão ter uma aura, eles vão ter um campo energético e vão doar energia pelas mãos, ou às vezes pelo terceiro olho. Então, esses centros energéticos de força, que são os chakras, eles continuam depois do desencarne. Por isso que eu vejo mais que os chakras estão mais conectados ao corpo astral do que ao duplo etérico. Eles fazem esse trânsito, porque como eles são essa coisa que são ligadas às glândulas também, eu vejo que eles estão conectados com esses dois corpos. Então, esse é o duplo etérico. E o próximo corpo é o corpo astral, que é o corpo emocional, onde a gente tem um modelo organizador biológico, que seria a estrutura ou matriz divina do corpo físico. Onde a gente consegue fazer as cirurgias astrais na apometria. É nesse modelo organizador biológico, não é no corpo físico. Fez uma cirurgia na cabeça, mas foi nessa cabeça do corpo astral que vai passar para o duplo etérico, que vai passar para o corpo físico. E é esse corpo astral onde a gente vê essa luminosidade colorida, que são coloridas emoções. E a aura ela pode mudar de acordo com o humor da pessoa. Né? Então, se a pessoa ela começa num momento muito estressante, com muita raiva, a aura dela tende a ter cores mais com cores fortes, vermelho, ou cores mais intensas. Né? Agora, se a pessoa está num momento de muita tranquilidade, a aura dela tende a ter uma cor mais clara, tons pastéis. Né? É lógico que tem gente que fala de uma cor só, né? Então, você tem uma cor da sua aura, a cor da aura, que identifica uma qualidade, né? Tá? Então, se você tem verde, você tem propensões a ser um espírito de cura, né? Ou você tem azul, você tem a propensão de ser um espírito comunicativo, aí pegando as 7 cores do arco-íris, né? Se for amarelo, você tem propensão de ser um espírito estudioso. Então, tem essas teorias também da aura humana, que tem a ver com o duplo etérico, essas cores, né? Quer dizer, com o corpo astral. E o corpo astral, ele é o corpo também aonde que a gente vai fazer as viagens astral, a gente vai fazer os dobramentos, então a gente usa muito esse corpo, é o corpo que está mais próximo da gente. Então, às vezes, quando
o espírito vem, ele vem pelo desdobramento desse corpo astral para se manifestar nos médios e falar ali. Então, é esse corpo astral. É esse corpo astral junto com o mental inferior é que os espíritos usam, seja para plasmar, como na Umbanda, que é o Preto Velho e o Pai João, ou seja, para falar da sua vida passada. Ah, eu fui o médico X, mas aquilo ali é só uma personalidade, e aí já entra, isso aqui é muito interessante para a prática da apometria, que é só uma personalidade dele. Por exemplo, ele teve 80 encarnações, mas ele vem, por exemplo, né, em desdobramento para trabalhar no centro espírita como a última roupagem da personalidade da última vida. Então, o corpo astral com o emocional mais o corpo mental inferior, eles geralmente formam a nossa personalidade manifesta em cada encarnação. E essa personalidade, ela tende a desaparecer. Então, lá no mundo astral, quando você, né, morre e tudo, você continua com ela ou você troca, porque é plástico aquilo, né? Aquilo depois que você... Por isso que às vezes a pessoa morre, aí chama velhinha, e tem relatos que a pessoa, sei lá, sonha ou vai lá e tal, vê que a pessoa tá com uma aparência jovial, mas por quê? É plástico, né? Assim, é plástico no sentido de maleável, esse corpo astral, esse corpo mental inferior. Então, aquela personalidade estava ligada a um corpo, a uma vida, né? A uma encarnação. E Deixa eu depois te... que... Oi. Pode concluir. E depois que a pessoa morre, ela pode manter aquilo por um tempo, principalmente se ela estiver muito densa, presa a isso, ou seja, ela vai parar lá no umbral e ficar 10 anos remoendo a mesma história dessa personalidade. E aí depois ela sobe, ela pode mudar de nome, ela pode mudar de aparência, né? Pode perguntar, Miss. Ah, tá. Desculpa, eu sou meio perguntando toda hora. É, é do corpo astral, então, quando tem a apometria que tem a incorporação, porque, tipo, o médium incorpora uma personalidade de uma encarnação da pessoa que está ali. E a pessoa está vendo tudo. É do corpo astral? As né, sensações que capta? Como é que... Porque a gente vê tudo, né? Uhum. Por exemplo, no caso, quando a apometria é de incorporação, o que que acontece? E aí tem uma diferença, porque Tem, tem a diferença entre você incorporar, por exemplo, uma parte do corpo astral de uma pessoa, de você incorporar o espírito, o obsessor, que é como se fosse o corpo inteiro, que é mais pesado, é mais denso. Quando você só incorpora uma personalidade, subpersonalidade que a gente fala, ou personalidade de vidas passadas, você está, no caso de subpersonalidade, você está incorporando uma parte, né, da pessoa. E é como se fosse, né, você tem as sensações, no caso se for de vidas passadas, a personalidade, você, né, tem as sensações, é como se fosse uma personalidade separada da sua. Imagina que você tem outro você só porque, por exemplo, se for de vidas passadas, tem outro nome, que tem uma outra história. E aí isso acontece na apometria, e a apometria é para isso. Porque essas personalidades de vidas passadas, às vezes, ou dessa vida que a gente cria, elas podem estar influenciando negativamente, de forma desequilibrada, ou seja, o processo de auto-obsessão em você. Então, essa personalidade de vidas passadas, quando ela vem, no caso da incorporação, você sente sensações, ela conta a história dela, às vezes ela não tem nem consciência do que ela está fazendo, assim como às vezes os espíritos obsessores mesmo. Mas quando a gente trabalha no nível astral, essas personalidades de vidas passadas, a gente vê, a gente recapta e a gente tem todas as sensações. Mas é A gente muito... sente, mas não, tipo assim, consegue ver, mas não capta, como no caso da incorporação, no caso, o que a gente está estudando aqui, né? Não, a gente não vai Ver com o fazer... olho físico ou é mais assim? É mais distante, né? Que a incorporação você traz para cá, né? Você É, densifica e traz próximo, né?
Lá Que a não. gente sente todas as sensações que o espírito tá sentindo naquele momento, né? A gente capta, né? Incorporação, né? Aham. E Mas nesse que a gente está estudando, a gente vai só ver aquele, no caso, a personalidade da vida passada da pessoa que a gente vai estar auxiliando. não, mas você sente também. Mas a Sente também. sensação, na verdade, a sensação sempre é, na verdade, talvez a diferença seja que ela seja um pouco mais sutil, porque ela é a nível astral, né? Entendi, não está muito no físico aqui, né? Muito. Uhum. A mesma coisa é, por exemplo, você vai tratar um obsessor em desdobramento é uma coisa. Você doutrinar um obsessor incorporado é outra coisa. Assim, a sensação é mais densa se você for tratar o obsessor incorporado. Se você for tratar o obsessor em desdobramento, é mais sutil. Entendi, obrigada. A gente vai ter aula para falar sobre esse processo. Acho que a gente vai ter aula para falar sobre desdobramento e tal, que faz parte, é uma das leis da apometria, do funcionamento dela. E é por isso que a gente consegue dar esse curso para vocês que estão à distância, vocês conseguirem praticar. Porque se imagina se a gente fizesse isso para incorporar em casa, não daria certo. Isso não seria bom. Os teóricos, eles vão dividir o subpersonagem e personagens de vidas passadas, se eles estão mais conectados ao corpo astral ou mental. Às vezes você pode ver isso. A gente não está distinguindo isso tanto, a gente só usa o personagem de vidas passadas, né, ou de vidas passadas, porque é meio difícil separar o que é do mental inferior, ou seja, o que é mais o nível de crenças, o que é uma questão emocional, né? Essa pessoa, porque as duas coisas elas se misturam muito. Então, às vezes, o que dá para diferenciar é assim, não, a pessoa, uma emoção muito intensa, muito visceral, de medo, de raiva, de culpa, de mágoa, então é mais ligado ao corpo astral. Se é uma coisa mais mental, ou seja, crenças limitantes, muito ligado aos prazeres do mundo, ao comodismo, aos vícios, essas coisas, você pode relacionar isso ao mental inferior. Mas hoje a gente já não usa mais tanto essa diferenciação. A gente é dessa vida de vidas passadas, né? Então, o próximo corpo é o corpo do mental inferior, ou mental concreto. O mental concreto, ou mental inferior, é aquele onde que a gente consegue ter as formas. Imagina que num desenho de uma casa, o mental inferior, ele é os traços. É aquele que vai dar o contorno, o desenho, as bordas. E o astral é aquilo que vai colorir, é aquilo que vai dar profundidade, vai dar intensidade, vai dar sensação, né? Inclusive, a sensação que a gente sente, energética, espiritual, ela é captada pelo corpo astral. E aí o corpo astral passa, como ele tem um organizador, né, ele tem um modelo do corpo físico, ele capta aquela sensação, nossa, é uma sensação de meu estômago tá ruim, minha cabeça tá doendo, mas a cabeça mesmo não tá doendo. É só a sensação daquela pressão energética na região da cabeça que o corpo astral passa do duplo etérico para o corpo físico. E você consegue traduzir aquilo como uma dor de cabeça, seu corpo concentra como uma dor de cabeça, como um enjoo, né, essa coisa toda. Então, sempre que a gente sente essas energias, fala, nossa, eu tô com uma dor de cabeça, fui naquele lugar, de repente sai de lá com dor de cabeça, ou sai de lá passando mal, com o estômago meio enjoado, porque é a captação do corpo astral de energias, e aí a questão da aura, passa para o duplo etérico que manifesta no corpo físico. E aí, o mental inferior já é aquele que tem uma noção de ego, né? Que já é mais essa questão dos traços, da borda, do desenho, do projeto. Mas que também é um que está ligado a essa personalidade mais ligada, mais mundana, né? Então, o mental inferior
essas ideias mais mundanas e que pode gerar esse desequilíbrio por estar relacionado com vícios, com crenças limitantes, em forma de desequilíbrio. Mas ele é o corpo do raciocínio lógico, né? Essa compreensão mais racional do sistema nervoso, do desenvolvimento da personalidade encarnada. Então, tudo isso está ligado ao mental inferior. O mental superior, ele é o corpo onde que a gente tem o abstrato. E aí já é um nível mais filosófico, vamos dizer assim. Então, se o mental inferior é aquele do cotidiano, aquele da prática, o mental superior ele já é das ideias abstratas, daquilo que é mais ligado à arte, às teorias científicas, aquela coisa mais abstrata, que, né, quando desce para o corpo mental inferior, aquilo vai se traduzir em práticas, né? Vai se traduzir em procedimentos técnicos, né? Mas o mental superior ele vai desenvolver as fórmulas, as teorias, as sistematizações, as ideias gerais. Então tá tudo ali. E o mental superior ele já está ligado à tríade superior. E é ele que é como se fosse o arquiteto das nossas encarnações. Então a informação ela vem do corpo búdico, diz, essa vida ele precisa trabalhar isso. Então o corpo mental ele vai ser o arquiteto, vai organizar tudo e vai conduzir a encarnação. Então ele é como se fosse o eu superior, que as pessoas falam, que vai conduzir essa encarnação. Então todas as respostas que você precisa para essa encarnação estão no mental superior, porque ali está a sua programação dessa encarnação, sua programação de vida. Está ali, enquanto no corpo astral está a sua estrutura física, mas no corpo do mental superior está a programação. Sabe que quando é um processo de reencarnação, existe um processo de programação. Então, tudo que vai acontecer, esse corpo astral ele já planejou. Então, se você lá por 50 anos vai ter um ano, de repente vai surgir uma doença em você, isso já está programado no corpo mental superior. Então, ele sabe do seu projeto de vida. É o que eu chamo de eu superior. E, geralmente, esse quase a gente não trabalha muito, mas ele também tem os seus desequilíbrios, porque pode estar ligado a vidas em que você teve vivências em que teve abuso de poder, por exemplo, autoritarismo, essas coisas estão conectadas a esse mental superior. Assim como um bom desenvolvimento e conexão com esse corpo, você consegue também desenvolver valores mais elevados, sentimentos mais elevados e também se conectar com o que há de mais genuíno da sua essência, daquilo que você veio fazer no mundo, né? É o seu mental superior. É como assim, se a gente fosse pensar assim num processo de manifestação, o corpo mental superior é aquele que tipo tem a ideia, o mental inferior é ele que faz traçar as metas, o corpo astral dá a motivação e o duplo etérico passa para o físico, vitalizando o físico para ele executar. Seria mais ou menos essa cascata, assim. E aí, às vezes, por exemplo, e o processo inverso, a pessoa começa a ter hábitos ruins. É lógico que quando a pessoa já tem hábitos ruins, é porque ela está desequilibrada emocionalmente, mentalmente, que ela está tendo hábitos de autodestruição de forma intensa. Mas aquilo que ela faz no corpo físico vai subindo e vai, às vezes, adoecendo camada por camada, vai descendo o etérico, o corpo astral, o mental inferior, até chegar no mental superior. E às vezes a pessoa tá com desequilíbrio no mental superior, e aí a gente fala assim, a pessoa tá doente espiritualmente. Então é esse desequilíbrio nesse mental superior. É onde que as pessoas falam que a pessoa tá doente espiritualmente. Próximo corpo é o corpo Budi, ou búdico, que é o corpo da iluminação. A gente, eu falei anteriormente que no corpo, depois eu vou mandar a imagem para vocês,
que o corpo mental superior, ele tem uma anatomia, onde que alguns clarividentes conseguiram ver e estudar essa anatomia que é como se fosse uma flor, vamos dizer assim. Porque quando a gente fala de mental superior, as coisas já são um pouco mais abstratas, elas já não são tão concretas, né? São ideias mais abstratas. E aí tem o corpo búdico. E o corpo búdico, ou ele está fechado, ou muito aberto, ou ele está em equilíbrio. Quando ele está muito aberto, você começa a receber muitas informações. O corpo búdico é aquele que vai te ligar à sua biblioteca central e universal, onde tem todas as suas encarnações, onde tem todos os seus arquivos e registros de todas as suas vivências, desde que você foi, entre aspas, criado. Então, é onde que é a informação que, por exemplo, você teve a encarnação, você trabalhou certas coisas, aquela informação ela vai voltar do corpo búdico, aquele que foi resolvido, ele arquiva, aquele que não foi resolvido vai voltar. E quando você vai encarnar, é a informação que está lá no corpo búdico, que precisa ser resolvido, que dá para ser resolvido nesse momento, que vai descer para o corpo mental superior, que vai organizar, de acordo com as suas necessidades e possibilidades, a nova encarnação. Então, lá onde que está todos os registros, é como se fosse a nossa biblioteca espiritual de tudo que a gente fez. E ali a gente tem 3 componentes, que é o que chama as 3 almas, né? Que é o moral, o intuitivo e o consciencial. O Lua perguntou se dá para relacionar o corpo Budi com alguma esfera da árvore da vida. Acho que o Bereki não sabe o que é isso. Mas se a gente fosse relacionar, seria talvez com Binah ou com Rokmah, seria muito elevado, assim. Então, seria além da nossa compreensão mental. Né? Então, estaria além. Então, seria lá para cima, lá, bem superior. Eu vejo eu superior como Tiferet. Tá falando por código aquilo. Não tô entendendo nada. Mas depois a gente conversa mais sobre isso. Então, o corpo Budi, ele tem 3 almas, que é a alma moral, intuitiva e consciencial, que a gente vai desenvolvendo ao longo das encarnações. Então, a moral seria essa compreensão ética, cosmoética, a intuitiva, essa capacidade de se conectar com o próprio essência, o próprio espírito, de receber essa comunicação, e o consciencial, que seria essas coisas que já foram trabalhadas, que seria como se fosse a sabedoria e o conhecimento acumulado das encarnações. Há espíritos que chegam ao momento da evolução, que estão muito evoluídos, eles conseguem fazer uma revisão. Porque tem aquela coisa, você vai morrer e vai aparecer uma tela lá na sua frente que vai contando a sua história dessa encarnação, os pontos positivos, os pontos negativos. A gente vai ver que a gente consegue fazer técnicas assim com os espíritos para doutrinar eles. Mas aquilo ali está limitado à encarnação que você acabou de viver. Mas há espíritos mais elevados que conseguem pegar, abrir esse registro e ver as vidas passadas dele. Mas para isso você precisa estar bem evoluído e bem equilibrado. Porque se a gente for pegar nossas últimas 50 encarnações, com certeza tem muitas coisas mais negativas do que positivas que a gente fez, né? Com certeza. Então a gente precisa ter muito equilíbrio para conseguir ter essa compreensão. Por isso que é uma coisa que não se abre, né? A gente não fica procurando as vidas passadas, né? Isso vem, né? Isso vem na apometria porque isso está guardado, né? Isso está registrado. E aí, outra coisa interessante, quando a gente pensa na apometria e nos corpos sutis, é que existem informações que elas são passadas por corpo astral, por mental inferior, assim como o seu corpo ele vai descarregar uma energia kármica que você adquiriu em outras vidas, há também essas questões no corpo astral, no corpo mental inferior. Então você tem uma crença hoje
sobre qualquer coisa da vida, sei lá, trabalho, dinheiro, família, qualquer coisa, você tem uma série de crenças limitantes que se você acha que é só dessa vida, mas que na verdade estão relacionados a coisas de vidas passadas também. Então, essa aula é bem mais para frente, mas já vou adiantando algumas coisas. Então, o que que acontece? Você tem uma vivência e desperta aquilo. E é isso, por sintonia e vibração, vai conectar com essas crenças limitantes ou sentimentos que você teve em vivências de vidas passadas. Por isso que a apometria é uma terapia onde que a gente tem uma maior possibilidade de tratamento e de amplitude desse tratamento, porque ela é como se abrisse uma visão panorâmica do seu trauma. Então tá, o seu trauma foi dessa vida, mas ele se relaciona com uma coisa que você viveu em encarnações passadas. Porque se a gente for pegar o nosso histórico de encarnações, a gente vê que é um pouco parecido, né? A gente repete muitos padrões entre vidas e outras, a gente demora a mudar entre uma vida e outra. Lógico que é possível mudar muito de uma vida para outra, mas geralmente a gente repete alguns padrões, né? Entre uma vida e outra. E por fim, a gente tem o corpo átmico, que é chama da centelha divina, da essência do espírito, da mônada. Então, quando a gente já fala do mental superior, quando a gente fala do corpo búdico e do corpo átmico, a gente praticamente não tem acesso, porque são muito sutis, é uma energia muito que a nossa mente não tem acesso. Até o mental superior, e o mental superior ainda com dificuldade, a gente tem um certo acesso, mas para acima disso a gente não consegue ter muito acesso. Então tem poucas informações e esses são corpos que não aparecem praticamente na apometria. São o corpo búdico e o corpo átmico, que vai ser mais tratado nas sessões de apometria é o corpo astral e o corpo mental inferior. São os dois que vão ser mais tratados nas sessões de apometria. Vocês têm alguma dúvida? Você vai entregar algum material PDF ou físico para poder estar, que são muitos corpos, estou um pouquinho confusa. Sim, a gente acho que mandou para a pessoa corrigir. Aí ela está corrigindo, editando lá, a gente vai passar para vocês. Ah, então tá, obrigada. Vai ter a apostila. Na verdade tem, né? Só falta a gente passar para vocês. Que a gente está fazendo a aula aqui baseada na apostila. Então agora vamos para a parte boa, que é a parte do exercício, né? Parte prática. Tudo bem? Tudo ok? A gente pode ir para a prática? Hoje a nossa parte prática, a gente vai um pouco mais, a gente vai pegar aquilo, né? A gente vai repetir um pouco do exercício e a gente vai um pouco além. Para a gente ir familiarizando com esse trabalho em desdobramento, esse trabalho de manipulação de energia, para quando vocês terminarem o curso, vocês já estarem, né, prontos, aptos, afiados para a prática. E se tornar estar mais familiarizado, naturalizado nesses procedimentos, essas práticas. Então vamos lá, arruma um lugar tranquilo aí para você, ou um lugar que vocês estão mesmo, deitados ou sentados, tanto faz. O melhor é sentado, que você fica mesmo, porque você vai ficar consciente, você fica numa postura mais proativa, né?
Vamos fechar os nossos olhos. Respirar profundamente. Vamos fazer um rápido relaxamento. Vai relaxando o couro cabeludo. Como se alguém estivesse fazendo um cafuné bem gostoso. Relaxa sua maxilar. Relaxa as orelhas. Relaxa as sobrancelhas, as pálpebras, os olhos. Relaxa o nariz. As bochechas, os lábios. Relaxa a língua. Agora respira profundamente, solta o ar pela boca devagar. E diga mentalmente para você: está tudo bem. Veja como falar isso já te traz mais tranquilidade, o corpo já se solta mais. E vai relaxando a garganta, as cordas vocais, pescoço, a nuca. Relaxa os ombros, solta o peso dos ombros. E vai relaxando os braços, articulação dos cotovelos, a musculatura do antebraço. Relaxa os punhos. Relaxa as articulações dos dedos das mãos. Relaxa a palma das mãos. E agora, respira profundamente, solta o ar pela boca e diga mentalmente: está tudo bem. Continua relaxando, relaxa o peito, as costelas, relaxa a barriga. Relaxa a musculatura em volta das escápulas. Relaxa a musculatura em volta da coluna.
Vai relaxando a sua coluna, apenas tomando consciência das vértebras que compõem ela, desde a cervical até embaixo, até o cóccix. Relaxa a lombar, relaxa as nádegas, relaxa a virilha, genital, relaxa as coxas, a parte de cima, a parte de baixo. Relaxa a articulação dos joelhos. Relaxa a panturrilha e a musculatura em volta da panturrilha. Relaxa os tornozelos, os ligamentos do calcanhar. Relaxa as articulações dos dedos, os pés, a planta dos pés. Sente o corpo todo relaxado. Diga mais uma vez, respira profundamente, solta o ar pela boca. E diga mentalmente, está tudo bem. Agora construindo a pirâmide de luz, onde cada um está, copos para cima, copos para baixo. Só nossa perna chama violeta dourada, onde cada um está. Colocando ela dentro de uma esfera metálica, prateada, e com anéis de aço. Fica por um momento visualizando esse campo de força. Conectando esse campo de força de proteção a egrégora de luz baixo pelo Cela Mater, nosso hospital astral, convocando o mentor espiritual de cada um e os guias que acompanham cada um para fazer presente dentro desse campo de proteção, criando um túnel de comunicação entre eu e todos os participantes e a nossa equipe espiritual, e desdobrando todos os participantes em perfeito estado em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora vamos fazer o mesmo, começar pelo mesmo exercício da aula passada. Vamos alimentar a construção dessa roupagem astral para quem fez na aula passada, né, ou quem fez em casa. Visualiza a mesma roupagem astral. Para a Mariana que chegou agora. Visualize você em cima do seu corpo físico. Você
flutuando em cima do seu corpo físico. Imagine agora que essa parte sua que está flutuando em cima do seu corpo físico, ela é uma parte do seu corpo astral que você vai construir uma roupagem energética para esse corpo, para você navegar no astral. Então, imagine que você sentir, tiver vontade, seja qual roupa você desejar, pode ser uma aparência física diferente do que você tem hoje, pode imaginar com algumas coisas, com cajados, com, sei lá, com qualquer arma, qualquer coisa que você quiser, capa, com chapéu, com qualquer coisa. Então é como se você fosse uma roupagem mesmo, mas essa roupagem ela pode também se estender à forma física. Você pode ter um corpo com uma forma física diferente do seu corpo físico hoje. Então esse é o sua roupagem astral para você navegar no mundo espiritual. Para quem já criou a sua, apenas reforça, ou seja, continua visualizando ela em perfeito estado, cada detalhe, né? Fixe a sua mente nessa roupagem astral para você reforçar a existência dela, a criação dela. E agora você vai visualizando essa roupagem astral. Visualize agora as mãos dessa roupagem astral juntas, como se estivesse segurando uma bola. E dentro, você está segurando essa bola, visualize mesmo uma bola de energia, seja de qualquer cor, seja de qualquer espessura. Imagine essa bola de energia. Você esteja segurando ela com as suas mãos energéticas, suas mãos dessa roupagem astral. Visualiza bem essa energia entre as suas mãos. E quando você visualizar bem, comece a mexer essa bola como se fosse, para quem conhece, um slime, assim, sabe? Aquela coisa melequenta que você puxa, que você faz uma bola, que você mexe, que você estica. Se fosse uma energia que fosse elástica, plástica, você mexe, você comprime, você puxa para um lado, puxa para o outro. E sente esse movimento dessa energia, como ela é plástica. Vai sentindo a cor dela, a textura, a elasticidade. Tudo isso você estará mexendo com as suas mãos, a sua roupagem astral, não com as suas mãos físicas.
Agora junta de novo com essa energia e deixa ela no formato original, que é uma bola de energia. E nessa bola de energia, agora, como você sabe que ela é plástica e maleável, você pode agora moldar com as suas mãos e a sua intenção e vontade alguma forma. Seja essa forma um objeto, seja essa forma um animal, seja essa forma uma planta, ou o que vier na sua cabeça. Pode ser uma coisa animada ou inanimada. Imagina você modelando e formando isso. Pode meio com as suas mãos do seu roupagem astral ou simplesmente com a sua vontade e intenção. Agora visualize bem essa forma aí. Imagina ela que está em cima da sua palma das mãos. Esse formato, seja qual for que você moldou essa energia. E agora você vai destruir essa forma energética, dando o comando mental à intenção e batendo as suas mãos energéticas da sua roupagem astral. Imagina que elas estão se batendo e deu o comando para destruir essa forma. Você bate aquela forma, ela se desfaz. E agora vou finalizar o exercício e reacoplar todos os participantes em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vai mexendo o corpo, abre os olhos. Tudo bem, pessoal? Tudo tranquilo? Vocês querem compartilhar como é que foi o exercício? Tá todo mundo bem? Todo mundo voltou? Tudo bem, fiquei muito sonolenta, mas tá tudo bem. Faz parte dos processos de desdobramento, então é só um pouco de sonolência. Mas conseguiu fazer as visualizações, imaginar? Sim. Os exercícios que eu tenho feito, que eu fiz aqui, né, durante a semana e hoje, toda vez aparece uma criança, né? Eu consigo visualizar uma criança, assim, mas não consigo definir o que é essa criança. É uma criança aqui. Ah, mas tá tudo bem, é a forma que você conseguiu imaginar. Tudo bem, Nilma?
Eu tô com sono, muito sono. Ah, tá. Alguém quer compartilhar a experiência? Consegui visualizar o ser. Me visualizei de uma forma diferente. Foi bem legal. Tá bom. Alguma pergunta, alguma consideração? Eu senti minhas mãos bem quentes e meu corpo, sabe quando a gente joga uma pedrinha na água e fica aquelas ondinhas? Uhum. Então, eu tava sentindo como se estivesse desse jeito, meu corpo indo e voltando, assim, a energia em volta do corpo. E minha mão ficou bem, bem quente. Que legal. Você sentiu bem a energia. Foi estranho porque a energia se desintegrou ao bater as mãos. Eu sempre diminuí e fazia ela sumir. Aquela simplesmente dissolveu e sumiu. Não, mas tá tudo certo. É importante que isso aconteça porque tudo isso é um treino. Porque quando a gente for fazer a apometria e tiver uma energia dessa, né, na pessoa, no campo energético da pessoa, você vai fazer o mesmo processo. Você vai dar o comando ali para aquilo ali realmente desintegrar. Você limpar as energias negativas no campo energético da pessoa. Então é isso mesmo. A função era realmente desintegrar 100%. Não era diminuir. Porque a gente pode tentar fazer o mesmo exercício, aí que vem a grande coisa muito interessante da apometria, né? Que a gente pode fazer esse mesmo exercício sem desdobrar, só mentalizando. E vocês vão perceber que às vezes não tem a mesma intensidade de resultado que se você realmente dá o comando para desdobrar e fazer ele em desdobramento. Porque por mais que se você ficar imaginando, você tá em um nível sutil, mas você ainda está colado no corpo. Quando você desdobra, você está a nível astral, a nível energético. E é ali onde você consegue muito mais facilmente fazer essa manipulação energética. Então, você pode até testar essa diferença entre fazer sem desdobrar e fazer com desdobramento, para vocês perceberem. Por isso que a apometria ela funciona, né? Por ser em desdobramento. Não é só, nossa, não sei se eu estou imaginando, se eu estou inventando. Não, é que você está no nível astral e ali você vai captando, sentindo e tratando tudo no nível sutil. Que parece uma imaginação. E tá tudo bem, Michel? Tá errado, tá aí no corpo, tá tranquilo. Tá falando comigo? Se eu tô bem? Está tudo bem? Eu tava prestando atenção, porque eu não consegui dissipar toda a energia, igual o colega dissipou, que você falou que a intenção é essa, eu não consegui. Eu fiquei, tipo, como se fosse um campo, assim, magnético, como você joga a pedrinha mesmo, que fica indo e voltando, assim, aquela sensação de energia indo e voltando, e minha mão ficou muito quente. Então, eu não consegui dissolver energia, né? Qual forma que você criou? Foi um coração. Que era uma forma boa, era amor, né? O amor tá aí. Ah, era um coração. E aí, depois a mão ficou muito quente, eu não consegui dissolver energia. Eu tava pensando, tava vendo o colega falar aí eu pensei, não consegui, então atingir o objetivo, né? Que é dissipar totalmente.
Então mas tá tudo bem, né? Tá, deu calor. Que é a movimentação energética. E provavelmente você deve ter uma mediunidade de cura, né? Você teve tanta energia assim nas mãos, provavelmente você tem uma mediunidade de cura. Eu não sei. A gente vai ter uma aula sobre mediunidade, que a gente vai trabalhar isso. Tem uma vez que a gente na aula na turma passada, a gente fez essa aula da mediunidade, e aí eu faço um exercício sistêmico, e a pessoa falou assim, nossa, mas essa aqui são as minhas mediunidades. Aí, uns tempos depois, ela começou a praticar a conexão com o mentor dela, e agora ela já psicografa. Minha avó fala que eu tenho de cura, mas assim, eu te falar aprofundar, nunca aprofundei não, mas eu não sei, assim, nunca, não sei nem como que sabe disso, né, que vê que é ou não é, não sei. Eu consigo ouvir, né, ver às vezes o que vai acontecer, ou sentir espíritos encarnados, mas nesse sentido, assim, de cura, nunca, não sei nem como que descobre se é ou não é. Eu tô Vai com ver. muito calor agora. Mas isso é bom, né? Isso é energia. Mas tinha muita energia estagnada também. Tava muito parado. Então, gente, é isso. Aí eu vou mandar para vocês o exercício, o roteirinho do exercício. Creio que até a próxima aula, se tudo der certo, as correções, a gente manda a apostila completa para vocês, a apostila do texto, o e-book dos exercícios, tá bom? Aí eu posto lá no grupo. Então, até semana que vem.